E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos falar sobre os adicionais e sobre a equiparação salarial. Adicional, ele tem uma natureza de sobressalário, portanto ele tem natureza salarial e ele tem como função, na verdade, indenizar a exposição do trabalhador a uma causa nociva ou a um perigo iminente, a um perigo elevado. Nós temos como primeiro adicional que separamos para falar o adicional noturno. É devido aos trabalhadores que trabalham no turno noturno, no importe, em regra geral, de 20% para o trabalhador urbano e 25% para o trabalhador rural. Não importa se a atividade do empregador é noturna ou não, o que importa é a atividade do empregado. Tá? O trabalhador urbano ele tem uma característica interessante, que a sua hora noturna, por ficção jurídica, é de 52 minutos e 30 segundos. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Já a hora do trabalhador rural é de 60 minutos. E aí, para saber se você está tratando de um trabalhador rural ou de um trabalhador urbano, você vai olhar para a atividade da empresa. Tá? Enquanto o trabalhador prestar o adicional noturno, ele tem direito a receber esse adicional que integra o seu salário para todas as finalidades. Agora, se ele deixa de exercer o trabalho noturno, ele perde o direito a esse adicional, ainda que tenha recebido por muitos anos. E, além disso, o trabalhador doméstico também tem direito à percepção do adicional noturno. E aqui eu trouxe um quadro que foi tirado do livro da professora Wólia Bonfim Cassar, que traz um resuminho dos trabalhadores urbanos e rurais. Na regra geral, o trabalhador urbano tem um adicional de 20%, com a hora de 52 minutos e 30 segundos, e o horário noturno vai de 22 às 5. E aqui vem a lógica de ser 52 minutos e 30, porque essa hora aqui, se for contada no relógio, são 7 horas. Só que quando você faz a hora ter 52 minutos e 30, isso aqui vai interar 8 horas. É importante a gente relembrar também que se o trabalhador, por exemplo, ele teve uma parte do seu trabalho noturno, mas terminou o trabalho 7 horas da manhã, ele vai receber o adicional noturno até 7 horas. Ou seja, se passou pelo horário noturno, aquilo que for após esse horário vai gerar o direito à percepção do adicional noturno. Por exemplo, o cara trabalhou das 8 horas da noite de um dia até as 8 horas do dia seguinte, ele vai receber desde as 10 horas até as 8 horas do outro dia com adicional noturno. Quanto às porcentagens e aos minutos, nós temos algumas exceções. No caso do engenheiro, que recebe 25%, tem a sua hora noturna de 60 minutos. Aliás, todos os outros que eu vou falar têm 60 minutos. Então, para não ficar repetindo, você já compreendeu que todos têm esse horário, esse tamanho da hora. E aqui vai de 22 às 5. A diferença é o adicional, que é um pouco maior. O advogado também é 25%, só que o horário noturno é das 20 horas até as 5, começa mais cedo. Portuário é 20% e o adicional noturno vai das 19 até as 7 horas, ou seja, começa mais cedo e termina mais tarde. E o trabalhador em petróleo, que tem o adicional de 20%, e a sua hora vai das 22 às 5. Já o trabalhador rural, os dois tipos têm o adicional de 25% e a hora de 60 minutos, o que diferencia é quando começa e quando termina a hora noturna. O trabalhador na pecuária tem a sua hora noturna das 20 horas até as 4 horas da manhã, e aí fica uma dicasinha para você decorar, Pensa no animal. O animal tem 4 patas, então termina às 4 horas. Já a agricultura vai das 21 às 5. Nós temos também o famoso adicional de hora extra. É importante a gente relembrar que, na verdade, ninguém recebe hora extra. Hora extra você trabalha. O que você recebe é o adicional. E eu confesso que é muito comum você ver as pessoas falando de uma coisa como sinônimo de outra. Eu mesmo falo muito, por uma questão de costume. Mas o mais correto mesmo é falar adicional de hora extra. O adicional é devido
pela, pelo exercício de uma atividade além daquela que é prevista no horário de trabalho, né? Se você tem uma jornada de 8 horas e trabalhou 9, você recebe 1 hora extra que vai ser remunerada com pelo menos 50% a mais. E nós temos também os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Tá? O adicional de insalubridade ele é devido para aquelas atividades que, por sua natureza, por suas condições ou métodos de trabalho, expõem o trabalhador a agentes nocivos à sua saúde. Claro que essa exposição tem que ser superior aos limites fixados pela norma, né, em razão do tempo, da natureza e da intensidade do agente, bem como o tempo de exposição do trabalhador a esse agente. Tá? Ou seja, a insalubridade ela está ligada diretamente a coisas que vão fazer mal à saúde do trabalhador. Né? E já a periculosidade são aquelas atividades que são previstas pela portaria do Ministério do Trabalho, né? Hoje foi absorvido pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Justiça. São atividades que são perigosas, né? Implicam risco acentuado de explosão, ou de choque elétrico, ou mesmo de violência praticada por terceiros, como roubo, acidentes, né? Como, por exemplo, o motociclista. Ou seja, são atividades que também podem causar problema à saúde, mas em função de um ato único. Tá? Por exemplo, uma explosão ou um choque elétrico, né, que ocorre de uma vez. E para qualquer um dos dois, só é considerada atividade insalubre ou perigosa quando elas constarem, no caso da insalubridade, quando o agente insalubre constar na norma regulamentadora, e no caso da periculosidade, quando a atividade constar. Né? E ambos não geram efeitos retroativos, ou seja, só vai ter direito à percepção da insalubridade e da periculosidade a partir do momento em que ambos são incluídos na norma regulamentadora. Tá? Da mesma forma, se a atividade for retirada das listas do Ministério do Trabalho e Emprego, eu estou usando a lista do MTE porque foi ele que editou, e até hoje não houve alguma alteração significativa. Então, sendo retirado dessas listas, o empregado para de receber a verba, ainda que continue exercendo a atividade. Então, pensa aí comparando com o direito penal no crime de tráfico de drogas. Para que você tenha uma definição de uma droga ilícita, basta que aquela substância seja incluída na lista de drogas ilícitas editadas pelo governo federal. Né? Não há legislação prevendo o que é uma droga ilícita. E aqui a lógica é a mesma. Né? Se lá na droga ilícita você inclui na lista, ela se transforma em droga passível de haver uma prisão por tráfico, e sendo retirada da lista são soltas as pessoas que praticaram aquela atividade, aqui da mesma forma. Né? Você tem a inclusão da atividade lá na norma regulamentadora, ela passa a ser insalubre ou perigosa. Você tem a sua exclusão e ela deixa de ser insalubre ou perigosa. E aí tem uma dica do Rochinha, para que você decore com mais facilidade. A insalubridade mata aos poucos. Imagina que você é um trabalhador numa fábrica de cimento, e aí você inala aquele pó de cimento. Aquilo vai te matar aos poucos. Daqui a uns 20 anos, teu pulmão não vai mais funcionar. Né? Já a periculosidade, ela mata de uma vez. Se você é vigilante e leva um tiro, provavelmente você vai... claro, se você vier a falecer, você vai falecer rapidamente. Né? Mas o que acontece é você passar ainda algum tempo no hospital, né? Mas o ato em si é único. Né? Mas nunca se esqueça que para ambos os casos tem que estar previsto na norma ministerial. Tá? Ou seja, as atividades têm que ser classificadas como insalubres ou como perigosas. E nós temos aí algumas atividades que são consideradas salubres, estão coladas da NR15, tá? Então
A gente não vai fazer a leitura, evidentemente, de tudo, mas aí só para você ter uma ideia, tem o ruído contínuo, o ruído de impacto, radiação, exposição à pressão, né, vibrações, frio, umidade, calor, agente químico. Todas essas são questões que podem vir a causar insalubridade. E se você tiver curiosidade de ler a norma, ela realmente aprofunda, por exemplo, ela diz qual é o grau do frio ou o grau para o calor. Ela dá termos técnicos para você saber quais as condições de radiação ionizante ou não ionizante. E aí, com base na NR, vai se calcular o valor da insalubridade, que vai variar entre 10, 20 a 40% sobre o salário mínimo ou salário profissional, né? No caso do técnico de radiologia, é sobre 2 salários mínimos profissionais da região, tá? Conforme previsto em legislação específica. Já no caso da periculosidade, antes de falar de periculosidade, né, o fornecimento de equipamento de proteção individual, ele pode elidir a necessidade de pagamento de salubridade, a não ser quando ele não consiga neutralizar o agente nocivo. Tá? Se ele diminuir a insalubridade, você pode pagar menos. Se ele não neutralizar de forma nenhuma, paga o mesmo valor. Caso a empresa forneça EPI, ela tem a obrigação de fiscalizar. Se ela não fiscaliza, ela tem que pagar a insalubridade. Tá? Tanto é verdade que o empregado ele pode ser demitido por justa causa se ele se negar a utilizar o EPI, conforme previsto no artigo 158, parágrafo único, a linha B da CLT. No caso das mulheres gestantes, a partir da reforma trabalhista, elas podem trabalhar em atividades de insalubridade média ou mínima, salvo se o seu médico recomendar o afastamento. No caso da atividade ser prejudicial à empregada, ela vai ser realocada para exercer outra função, e se não for possível que ela exerça outra função, será considerada gravidez de risco, e aí ela terá direito a perceber o salário maternidade. Já as atividades perigosas estão previstas na NR 16. E esse adicional ele não vai ser devido quando a periculosidade for meramente habitual ou eventual. Por exemplo, o motoqueiro recebe a periculosidade, né? Mas vamos supor que o cara uma vez na vida pegou uma moto para entregar uma coisa, mas normalmente ele trabalha de carro ou nem trabalha com entregas, ele não vai ter direito a esse adicional. Para receber o adicional de periculosidade, tem que haver habitualidade da atividade a teor da súmula 364 do TST. Quanto aos portuários, eles recebem o adicional de periculosidade proporcional ao tempo de exposição da atividade. Já todos os trabalhadores recebem o valor integral, que corresponde a 30% sobre o salário base do empregado, excluindo desse cálculo qualquer vantagem. Tá? Então é só o salário base mesmo, né? Ou salário básico. Tá? Então, se exclui tudo, calcula 30% e se tem o valor da periculosidade. E conforme o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, o empregado que trabalha em atividades que sejam tanto insalubres quanto perigosas vai optar por qual delas ele vai receber, né? Ou se vai receber periculosidade ou insalubridade. Evidentemente que ele recebe um valor maior, né? Vai receber aquele que paga mais. Por último, nós temos a equiparação salarial. Os trabalhadores que trabalham na mesma função, que têm o mesmo tempo de empresa, prestando serviço com a mesma qualidade e no mesmo estabelecimento empresarial, têm direito a receber igual salário. Tá? Por trabalho igual valor, você tem que entender o trabalho que tem uma igual produtividade ou a mesma perfeição técnica. Tá? E aí, esses empregados eles não podem estar há mais de 4 anos na empresa. Porque se houver uma diferença de mais de 4 anos, você pode realmente pagar um salário maior. Essa regra, que está prevista lá no 461 da CLT, ela não prevalece quando o empregado tiver plano de cargos e salários.
É o caso da FACEP, por exemplo. Eu sou professor mestre e recebo mais do que um professor especialista que, inclusive, tem entrado depois de mim. Aliás, que tem entrado antes de mim. Né? Isso por conta do plano de cargos e salários da empresa. Isso é perfeitamente possível, não há problema nenhum. Tá? Mas para isso tem que haver um plano de cargos e salários. Se houver a comprovação de uma discriminação em função de sexo, etnia, orientação sexual, que seja, o juiz vai determinar o pagamento das diferenças salariais e, além disso, de uma multa equivalente a 50% do limite máximo de pagamentos dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, gente, com relação a esse assunto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos encontramos no próximo vídeo.